Salve moçada, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal Essa é Minha Cara. Um vídeo hoje especial sobre Ronnie James Dio. Isso mesmo, cara. Ronnie James Dio, vocalista clássico, icônico, uma das personificações do heavy metal, cara. Um personagem muito importante. Não se pode contar a história do heavy metal sem passar por Ronnie James Dio, cara. Até porque ele foi o cara que introduziu, que popularizou o símbolo do metal, né? O símbolo do chifre. Tem uns que fazem assim, eu prefiro fazer assim. Tem gente, obviamente, muita gente faz assim, aquela coisa, né? O Dio foi que popularizou, cara, esse símbolo dentro do metal. Então, como não falar sobre esse cara? Mas, vale dizer, nem sempre eu curti o trampo dele. Nem sempre eu achei uma coisa interessante, agradável. Vai vendo, cara, vê que loucura isso. Mas isso é normal, né, velho? Se você for parar pra pensar, muita coisa a gente conhece por muito tempo e não dá bola, ou nosso estilo, nosso gosto musical vai mudando, né, cara? Você deixa de ouvir algumas coisas, passa a ouvir outras, é muito doido. E com o Dio aconteceu isso, cara. Eu não curtia, não achava interessante e comecei a respeitar, sempre respeitei, né? Mas comecei a apreciar a arte do cara, o trabalho que o cara produziu em mais de 50 anos de carreira, cara. Eu tava olhando aqui, se for parar pra pensar, né? Parar pra pensar, não, parar pra fazer os cálculos. Realmente aqui, cara, mais de 50 anos de carreira que o James Dio teve. O Ronald James Padavona, né? Americano, tal, nasceu em 10 de julho de 1942. Então, cara, ele nasceu em 42 e eu tava vendo aqui, o primeiro registro dele gravado foi em 58, ou seja, com 16 anos por ali, né? Então eu até tava olhando aqui, ele teve vários projetos, cara. Eu entendo que nessa época, rock and roll, final dos anos 50, era aquele rock and roll meio com muita pegada do blues, né? Aquele rock and roll ali do estilo do Elvis, aquela coisa era aqui no Wikipedia viu falava assim como um dos gêneros que o Dio fazia parte, vamos dizer assim, era o blues rock. Então eu entendo que era aquele rock and roll básico, bem dos primórdios ali, né, no final dos anos 60. Ronnie and the Red Caps eram os projetos. Você teve Ronnie Dio and the Prophets, já no meio dos anos 60. E no final dos anos 60, estava vendo aqui, que aí já tinha o The Electric Elvis, que depois se transformou em The Elvis. E nessa época, ele abriu, essa banda abriu pro Deep Purple. Eu não sei, na verdade, até acho que já era o Elf, isso mesmo. Teve o The Electric Elvis, eu entendo, pelo que eu pude ler aqui, não tem tantos detalhes, né? Eu fiz uma pesquisa um pouco mais superficial para poder dar uma geral para vocês mesmo e dar uma passada nos discos que eu tenho relacionados ao Dio aqui na minha coleção. Mas pelo que deu para perceber, se ele começou a fazer som, gravar músicas, gravar álbuns, né, em 57, 58, então, e era esse rock mais básico, ele foi fazendo essa transição. Entendo que no final dos anos 60, nesse projeto do Electric Elvis e The Elvis, já estava indo pro hard rock, aquela coisa do rock mais progressivo, que estava começando a aparecer cada vez mais, né? Com Deep Purple, toda essa galera, Led Zeppelin. O Elf, entre 72 e 75, foi o período, teve aí um período de atividade, num período em que abriram pro Deep Purple. E aí vem o grande salto, eu posso dizer, pelo que eu entendo e pelo que eu conheço, né, da carreira do Dio, de ouvir falar aquele negócio. Eu não curti sempre? Ok, mas cara, eu ouvi falar demais. E eu sou o loucão de estudar, de ler as coisas. Então sempre ouvi falar do Dio e tô ligado que ele entrou realmente pro Deep Purple em meados dos anos 70, né? Entrando ali para aquela banda que tinha o Rich Blackmore. Rich Blackmore que sairia do Deep Purple em determinado momento, ali em 75, e levou o Dio com ele, né? Então quer dizer, então, em 72 e 75 fizeram essa passagem ali. O Elf ainda era uma banda, podemos dizer que relativamente desconhecida, pelo menos eu não entendo, não vejo como uma banda de grande nome, né? Eu não acho que teve um destaque tão grande assim dentro do mainstream, vamos dizer, do rock. Mas foi nessa passagem, cara, quando o Rich Blackmore saiu do Deep Purple e quis montar o trampo dele, ele falou, eu vou ter que levar o Dio e mais alguém, mais uma galerinha ali do Elf, né, que era uma banda boa. Repetindo aqui, eu não sou especialista nesse estilo, mas eu entendo que o Elf era uma banda muito boa, mas sem grande projeção. E aí, quando se juntaram as forças Rich Blackmore com o Dio e alguns outros comparsas ali, aí o bicho pegou. Rainbow, uma bandaça que vale dizer, cara. Eu comecei a ouvir com mais calma recentemente também e achei foda, achei animal. Não, achei óbvio, muito bem feito. Rich Blackmore, grande guitarrista. O Dio, não precisa nem falar do vocal. Mas
aquelas coisas às vezes dos teclados, às vezes do órgão, né? O teclado órgão, enfim, algo assim, nem sempre me agrada, então eu ouvi alguns discos ao vivo, inclusive, então Rich Blackmore's Rainbow de 75, Rise em 76, descassos, cara, tem o Long Live Rock and Roll também, que o Dio gravou pelo Rainbow, descasso, discos clássicos da história do rock mais pesado aí, mas que eu bati na trave para comprar um ao vivo, que é bacana e tal, acho que de Munique 77, mas não rolou. O que acabou rolando pra mim, né, quando depois que o Dio saiu em 78 do Deep Purple, aí ele acabou entrando no Black Sabbath, aí já todo mundo já tem mais noção, né, eu entendo que, eu tô falando de por mim, né, eu ouvi falar primeiro do Dio como um vocalista do Black Sabbath, entrou no lugar do Ozzy. Muita gente talvez tenha essa referência inicial do Dio também, eu acredito. Lógico que quem curte mais tá ligado jamais nessa história do Dio antes disso. Mas aí ele entrou então em 78 no Black Sabbath, e o Black Sabbath é aquela coisa, cara. Por muitos anos eu fiquei ali. Não, Black Sabbath é 69 a 77 ou 78 por ali, né? São os álbuns ali com o Ozzy, da primeira parte ali, primeira fase. E só, chega. Ainda assim com probleminhas aí com Never Say Die e Technical Ecstasy. Eu fiquei muito tempo nessa daí. Mas, cara, entenda, é outra coisa. É bom pra cacete, é outra parada. O Dio é muito foda pra você relegar o Black Sabbath apenas à época do Ozzy. Entendam, eu falando pra mim mesmo, né? Entenda, Fábio, que é um negócio... É Black Sabbath, mas com um outro sabor, com um outro approach, talvez a gente possa dizer, uma mistura de approaches, porque são estilos diferentes, é claro, de Ozzy e Dio. Não dá nem pra comparar, mas a gente fala, ó, Black Sabbath com Dio ou com Ozzy. Cada um tem o seu estilo, é óbvio. E eu até prefiro com Ozzy pela magia dos primeiros álbuns ali. Mas eu não tenho como não apreciar isso aqui, por isso eu acabei comprando, cara. Heaven and Hell, de 80. Que disco, cara, muito bom, sem dúvida nenhuma. Demorei, mas fui atrás realmente para poder comprar esse disco, que tem, lógico, além da faixa título, Neon Nights, Children of the Sea, uma balada, uma power ballad, vamos dizer assim, muito foda. Lonely is the World. Então, cara, um disco muito bom, essa capa polêmica aqui, de 80, sensacional. É o primeiro registro em termos cronológicos aí falando, né? É o registro mais antigo que eu tenho do Dio. E por isso, então, esse descasso, muita gente coloca esse disco aqui acima de vários discos da época do Ozzy, inclusive. E eu até entendo, eu ainda não parei pra ver se eu consigo colocar. Mas até entendo, viu? Porque é um disco realmente de uma qualidade excepcional. 2 anos, ou melhor, um ano depois, viria o Mob Rules, cara. Disco também que eu achei, não, mas acho que nessa de ir acostumando, entendendo que o cara era foda mesmo, o Dio, você vai assim, acho que tá bom, então eu vou comprar só Heaven and Hell, tá bala. Aí eu fui ouvir o Mob Rules, o Mob Rules é foda também, vou comprar ele também. Então foi o que acabou rolando, cara. O Mob Rules de 81, também um excelente disco, cara, com Voodoo, com Sign of the Southern Cross, com Mob Rules, a faixa título, com o que mais aqui, talvez Falling Off the Edge of the World. Não tenho certeza se é essa que eu gosto também, mas as que eu realmente as que mais me chamam a atenção com certeza são Voodoo, Sign of the Southern Cross e a faixa título Mob Rules, tá? Pra destacar aqui desse disco de 81 então. Mob Rules, que é capa doida também, mas discos espetaculares, Heaven and Hell e Mob Rules, tá? Excelentes discos. E aí seria lançado na sequência 82, o que é considerado o único álbum oficial ao vivo do Black Sabbath, que eu acho um sacrilégio, vamos dizer assim, né? Porque o Ozzy tem que ser o cara que tem o álbum icônico ao vivo do Black Sabbath, teria que ser, mas aí tem aquela polêmica do Live Evil, né? Live Evil não, desculpa, do Live at Last, né? Que saiu, acho que ele saiu em 79, não me lembro, mas com gravações de 73, 74, né? Mas foi um problema ali com o empresário, os caras do Black Sabbath ali, Tony Iommi e companhia, rejeitam esse disco como um item da discografia oficial da banda, então eles consideram como álbum oficial, ao vivo, dessa, assim, né? Pelo menos nessa época ali, né? Na época que a banda estava ali mais nova, né? Depois saíram álbuns de reunião, o de encerramento de carreira, toda aquela coisa, mas vamos dizer assim, do auge ali, né? Do começo da banda, Live Evil é considerado o álbum oficial ao vivo dos caras, Live Evil, tá? De 82. E deu uma polêmica, foi nessa daí que o Dio e o Vinny Appice, que na verdade foram os caras que entraram, né, no Black Sabbath, nessa transição aí entre Ozzy e Dio, né? O Bill Ward e o Ozzy saíram, né? Acho que com uma diferença aí de meses, talvez. E entrou o Vinny Appice e o Dio. Aliás, até quero ver se o... Vamos ver aqui, cara.
o Ronnie Apert já era até... Não, Bill Ward gravou Heaven and Hell. Isso mesmo, teve essa diferença então. Bill Ward até que chegou a gravar o Heaven and Hell, mas aí acho que, pelo que eu lembro da história, ele não ficou muito mais tempo não, e aí já entrou o Vini Appice, vamos falar Vini Appice, tá? Então eles que gravaram, acabaram gravando então, obviamente o Dio e o Vini Appice gravaram o Live Evil, né? O registro ao vivo aqui, e teve problema com mixagem, o Dio queria gravar, colocar a voz dele mais alta, o Tony Iommi queria colocar a guitarra mais alta, aquela coisa, e o Dio e o Appice acabaram saindo da banda, né, do Black Sabbath, e acabaram integrando a formação da banda que seria o Dio solo, apenas Dio, né? Era o Dio, como outros nomes aí, né? Tem uns que eu não quero nem falar, né? Sei lá. Mas enfim, vocês sabem o que eu tô falando, né? Tem bandas que tem o nome do vocalista, né? Mas que são bandas na prática. Então o Dio começou sua carreira, então, solo, né? Vamos dizer. Solo não tem não. Carreira solo, né? A partir de 82, com Holy Diver, de álbum clássico. É aí que é a época que eu já lembro do Dio. Inclusive, teve uma confusão na minha cabeça. Quando eu falava, o Dio do Rainbow. Aí tinha o clipe de Rainbow in the Dark. Eu falei, tá, Rainbow in the Dark do Rainbow. Não! Aí eu lembro que o Rafa Mendes me explicou. Rainbow é a banda do que o Rich Blackmore montou depois de Purple. Rainbow in the Dark é uma das músicas mais famosas, mais importantes da carreira solo do Dio. Rainbow in the Dark, do álbum Holy Diver. Né? Eu entendo dessa forma aqui. E entendo dessa forma não, foi assim que rolou. A gente tá falando uma bobagem aqui, alguém me corrija. Mas aí veio Holy Diver, The Last in Line, uma discografia bem longa de discos da carreira solo dele. Lógico que, como eu falei, esses primeiros aí são realmente os mais importantes, os mais clássicos aí para a história do heavy metal. E eu tenho aqui, cara, antes de voltar no Black Sabbath, que tem uma volta aí ao Black Sabbath, quero mostrar aqui um álbum ao vivo que eu adquiri há pouco tempo, do Dio Donington, Live at Donington, Dio at Donington, UK, ao vivo 83 e 87. Esse álbum aqui contém gravações, é claro, né, de um show ao vivo em 83 e Donington em 87 também. Tá? É um disco duplo, com gravações aí, disco 1 83, disco 2 87. Cara, sensacional. A essa altura eu já tô aqui já entendendo o quanto que o Dio é foda, cara. Você vê que há alguns anos eu nem me imaginaria ouvindo esse tipo de vocal dentro do rock mais pesado, e hoje entendo muito bem porque ele não é aquele vocal esganiçado que realmente não me agrada do power metal, por exemplo, né? Mas ele tem um pouco daquele, não digo drive, mas ele é um pouco às vezes áspero, um pouquinho áspero, mas mais pro melódico, né? Realmente pra aquela coisa mais agradável ali, mais melódica, acho que melódica é a palavra certa, né? Que o Dio tinha, cara, aquela mistura ali perfeita, cara, que para os meus ouvidos, por exemplo, era a mistura perfeita. Até me empolguei aqui, babei. Mas o Dio, cara, então esse disco aqui foi o que eu encontrei de melhor aqui nesse momento. Eu acho que até posso acabar comprando o Holy Diver, não sei. Mas o ao vivo aqui de Donington é espetacular, vale a pena, tá? Álbum solo que marca aí, registro excelente da carreira do Dio ao vivo. E cara, que veria a seguir? Depois, lógico, foi rolando essa carreira solo do Dio, e o Dio, nesse meio tempo da carreira solo, ele voltaria a tocar com o Black Sabbath. Ele lançou um disco The Humanizer, que é um disco que por muito tempo foi aqueles, tudo bem, até o Dio, Heaven and Hell, Mob Rules, beleza, mas depois disso não tem nada que preste. Não é bem assim, tem coisas boas. Muitas coisas foram tiros no pé, foram coisas realmente que não rolam. Eu nunca tive curiosidade de ouvir a maioria desses álbuns lançados após Mob Rules. Não tive mesmo, mas esse aqui eu ouvi mais de uma vez e acabei me convencendo que valeria fazer parte da minha coleção. The Humanizer de 92, com Vini Appice de volta na formação. Naquela época foi um disco único ali, uma volta rápida. Logo ele saiu de novo da banda, mas é um descasso com uma cara, uma sonoridade, obviamente, mais modernos, né? Dos ali no início dos anos 90. E aí você tem, se não tem nenhum clássico, música que você fala, meu Deus, essa música é um clássico do heavy metal. Não, pode não ser, mas cara, pode ouvir sem dó, Computer God, After All the Dead, Too Late, Time Machine, cara, um monte de música boa aqui. Não, é um disco que você ouve inteiro, eu não falo assim, acho que talvez tenha uma que eu achei meio hard rock, meio pose. Teve uma que eu não consigo nem lembrar o nome agora, não lembro mesmo. Mas o disco inteiro você ouve, tranquilo, né? Entendendo que essa modernização do Black Sabbath nessa época foi muito bacana com o álbum The Humanizer de 92, beleza? O vídeo tá ficando longo com certeza, mas vale a pena e tem teria muito mais coisa para falar do Dio aqui. Eu não sou, como eu falei, um grande conhecedor, mas comecei a apreciar cada vez mais o trabalho dele, então quis fazer esse vídeo aqui para vocês. Essa formação com
Tony Iommi, Geezer Butler, Dio no vocal e Vinnie Appice voltaria a se reunir no projeto Heaven and Hell. Eles queriam fazer um lance Black Sabbath como o Heaven and Hell, o álbum e o Bob Rules, mas problemas aí de justiça, né? Talvez até com o próprio, acho que com o próprio Ozzy, né? Naturalmente, eles acabaram lançando uma banda Heaven and Hell, que lançou um álbum de estúdio The Devil You Know em 2009. Eles fizeram um show que até saiu, foi registrado, foi lançado depois em 2007, Live from Radio City Music Hall, 2007, mas em 2009 eles lançaram um disco de estúdio, que é excelente e acho que é raridade, porque quando eu procurei pra ver se rolava comprar, muito caro, cara, impressionante. Assim como ao vivo, Neon Nights, 30 anos do Heaven and Hell, que foi para comemorar justamente, né, o lançamento, o aniversário de lançamento de 30 anos do álbum Heaven and Hell. E também é muito caro, cara, esse disco também, pelo que eu tava vendo. E inclusive esse Neon Nights, né, 30 anos do Heaven and Hell, saiu em 2010, até como uma homenagem, como um álbum póstumo, porque o Dio, que nasceu ali, como só repetindo aqui, em 10 de julho de 42, havia falecido em maio daquele ano, 16 de maio de 2010, por conta de um câncer no estômago. Lamentavelmente, ele não era um cara novo, mas, poxa vida, também não se esperava que fosse ter uma doença tão séria que fosse aí. E ele estava em atividade, né, cara? Estava inclusive tendo a possibilidade de gravar um novo álbum com Heaven and Hell em 2010 mesmo. Infelizmente teve aí a sua vida abreviada por conta desse câncer de bosta aí, cara. Uma merda realmente, né? E cara, algumas curiosidades que eu queria passar pra vocês. Por que Dio, né? Se ele chamava Ronald James Padavona? Pode ser, eu vi duas histórias. Primeiro pode ser uma homenagem a Johnny Dio, um mafioso da época, ali dos anos 50 e 60. Ou porque simplesmente a avó dele falava que a voz dele, a qualidade vocal dele era um dom de Deus. E Deus em italiano é Dio, né? Então por isso que ele quis usar Dio. Pode ser também, né? E outro lance legal que eu falei do lance dele ter popularizado o chifre, né? Ali no heavy metal, na verdade, muita gente associa, e claro, faz sentido associar com o satanismo, por isso que eu evito fazer muitas vezes assim, eu faço de vez em quando, mas sei lá, é uma coisa que eu acho legal de ficar exaltando, por isso eu acabo fazendo mais assim. Enfim. De qualquer forma, o Dio diz que usava esse símbolo por conta de um costume de famílias do Mediterrâneo, ou seja, da família dele ali, né, da descendência dele ali na Itália, que era um símbolo para espantar mal olhado, né, fazer esse chifre aí. Então, né, ficam essas curiosidades aí. Eu fico com o meu headbanger, né, com o meu símbolo assim de vez em quando para usar, para simbolizar aí o heavy metal. Mas é isso aí, cara. A história do Ronnie James Dio é muito rica. Você vê que é uma carreira muito extensa, muita coisa bacana. O que eu tenho é isso aqui que eu mostrei pra vocês. Muita coisa que eu acho legal. Tô ouvindo, achando foda. Eu comecei a ouvir aqui o Dio ao vivo. Falava, caraca, velho, que foda. Como é na medida certa, né, cara? O metal, né? Se é aquele metal extremo que eu gosto também muito, de bandas muito extremas. Mas é um rock pesado, é um metal ali, né? De fato, com uma voz poderosa. Tá na medida mesmo, né? Se eu gosto dos gutural podre e maldito, eu não gosto daquela coisa muito clássica, bonita, Nightwish, essas coisas. Então o Dio ali é o meio termo perfeito pro meu estilo, pro meu gosto. Então, foda demais, cara. Se você não curte esse som, vai atrás que vale a pena, beleza? E fiquem atentos também que vai sair uma biografia do Dio, uma autobiografia, vai ser relançada, Rainbow in the Dark, né? Pela Estética Torta. Vai sair caro, pelo que eu tava vendo agora no Instagram. Mas quem sabe, né? Se acaba rolando mais pra frente aí, ou se surgir uma promoção, eu acabo comprando porque a história do Dio é muito bacana, vale a pena dar uma sacada aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa minha pequena homenagem aí, desse especialzinho aqui, sobre o Ronnie James Dio, um ícone, uma peça fundamental, um pilar do heavy metal, beleza? Depois a gente volta aí e até a próxima.